Olá, turminha, sexto um, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então, do nosso conteúdo. Eu queria pedir para vocês que prestem muita atenção nessa aula aqui, porque é um conteúdo agora novo e é importante e ele tem muita informação. Então, essa aula vai ser até um pouquinho mais longa do que vocês estão acostumados, tá? Porque tem informação demais. Então, vamos prestar atenção aqui, porque essa aula é bem importante, ok? Então vamos falar sobre a digestão, falando de digestão especificamente em seres humanos, sistema digestório, ok? Na aula anterior a gente falou que as células do corpo humano, elas têm nutrientes que elas recebem de fora, nutrientes que são utilizados para o bom funcionamento da célula. Aí, com o bom funcionamento da célula, também tem um bom funcionamento do organismo, certo? Isso a gente falou na aula anterior. Mas então, de onde vêm esses nutrientes? Como a gente consegue obter esses nutrientes do bom funcionamento das células? Eles vêm através da nossa alimentação. Para eles chegarem às células, a gente come o alimento ali. Para que esse alimento chegue às células, ele não pode chegar da forma que a gente come, ou seja, ele não pode chegar a um grão de arroz, um grão de feijão, porque eles são muito maiores do que as células. Então, a gente precisa transformá-los em partículas minúsculas para que essas partículas elas precisam ser transportadas pelo sangue, pela corrente sanguínea, para todas as células e aí entrarem nas células. Então, essas partículas de alimento elas precisam ser quebradas, 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 até ficarem muito menores que uma célula para poder entrar na célula através da membrana plasmática, certo? Então, nós vamos explicar nessa aula como funciona o processo todo da digestão, como ele acontece. A digestão acontece dentro de um tubo que a gente tem no nosso corpo. Esse tubo se chama tubo digestório. Ele começa onde? Na nossa boca, por onde entra o alimento, e termina lá no ânus, que é por onde sai o resto dos alimentos, que são as nossas fezes, certo? É um tubo contínuo, então a boca e o ânus, eles fazem parte do mesmo tubo. A comida que entra por um lado, por uma entrada do tubo, sai pela outra ponta desse mesmo tubo, ok? E além desse tubo digestório, existem algumas glândulas anexas, como por exemplo o fígado e o pâncreas. O que essas glândulas anexas fazem? Elas ajudam no processo, produzindo substâncias que são utilizadas nesse processo de digestão. Mas eles são anexos, significa o quê? Eles não fazem parte do tubo digestório, fazem sim parte do sistema digestório. A gente já aprendeu lá atrás o que é sistema. Então, essas glândulas elas fazem parte do sistema digestório, mas não do tubo digestório, ok? E lá no finzinho, quando o processo já está terminando, a comida já foi quebrada em moléculas menores, essas moléculas são absorvidas pelo sangue e pelo sangue elas são transportadas por todo o corpo. E esses nutrientes vão para todas as células vivas do nosso corpo, tá? Isso acontece já no final do processo. Então, os nutrientes que a parte da comida que a gente não utiliza, sai nas fezes. E o que foi utilizado é absorvido para onde? Para o sangue, e do sangue ele vai para todas as células do corpo, tá? Aqui então vamos mostrar para vocês uma ilustração do tubo digestório, onde ele se inicia ali na boca, aí depois continua para o esôfago, depois tem o estômago, ao lado do estômago, ao lado e acima do estômago estão o fígado e a vesícula biliar. A gente vai falar sobre eles mais adiante. E atrás do estômago está o pâncreas, também a gente vai falar sobre ele mais adiante. E depois, passando o estômago, a gente tem o intestino delgado e depois o intestino reto e desculpa, intestino grosso e por fim o reto, que é onde termina o tubo ali no ânus, ok? O ânus é a pontinha do reto. Então esse é o tubo digestório, ele é um tubo só, contínuo.
Boca, estômago, intestino, todos eles fazem parte do mesmo tubo. Como começa, então, o processo de digestão? Começa pela mastigação. Mastigação, então, quando a gente coloca o alimento na boca, a gente já começa a digeri-lo pelo processo de mastigação. Quem que faz a mastigação? São os ossos e músculos da face, a língua, mas principalmente os dentes. E os dentes, eles têm funções distintas. Você sabe que os nossos dentes não são todos iguais e o formato deles indica a função deles. Então, nós temos incisivos. Os incisivos, eles cortam os alimentos. São os dentes da frente. Os molares e pré-molares, que são os dentes dos lados e do fundo, eles trituram os alimentos. E os caninos, que são esses dentes pontudos, são 4, eles servem para perfurar e rasgar os alimentos. Então, você percebe que, de acordo com o formato do dente, ele tem uma função diferente, tá? O incisivo corta por quê? Porque ele tem a parte de baixo parece uma lâmina de faca. Então, eles conseguem cortar os alimentos, coisa que os molares e pré-molares não conseguem. Por quê? Porque a parte que vai entrar em contato com o alimento, ela é mais larga. Então, eles só servem para triturar, ok? Então, cada dente, uma função diferente, de acordo com a sua forma. Por isso que eles não são iguais. São 32 dentes na dentição permanente, tá? A primeira dentição de criança, que a gente chama de dente de leite, são 20 dentes. Aí, conforme esses dentes vão caindo, eles vão sendo substituídos por outros, e esses outros no total, que é a dentição permanente, são 32 dentes, sendo que 28 já crescem logo depois dos dentes de leite, e os últimos 4, que são os dentes dos sisos, são lá no final, eles acabam crescendo um pouco depois, tá? E essas funções do dente, eles também eles mostram o histórico da evolução humana, o histórico da alimentação. Eles demonstram que o homem pôde evoluir muito com o consumo de carne, porque os dentes incisivos e os caninos, principalmente, eles têm a função de dilacerar a carne. Tá? Se a gente comesse só frutas, possivelmente a gente não teria esses dentes dessa forma. Esses dentes existem porque o consumo de carne foi muito importante para a evolução humana. Foi uma adaptação quando o homem conseguiu criar ferramentas para caça e pôde incluir a carne de uma forma mais constante na sua alimentação. Isso foi muito importante para o desenvolvimento humano. Se a gente lá atrás não tivesse começado a comer carne, hoje talvez a espécie humana não fosse tão desenvolvida. Tá? A salivação, então, vamos falar sobre a salivação. Ela também ocorre na boca. Na boca, quando a gente fala sobre a mastigação, a gente está ali triturando os alimentos, é um processo de digestão mecânica, a gente está quebrando o alimento em partes maiores. Mas ali na boca também começa a digestão química. E a digestão química começa quando os alimentos entram em contato com a saliva. Então, talvez alguns de vocês não soubessem ainda para que serve a saliva, aquela aguinha que vai saindo da nossa boca. Ela serve como início da digestão química dos alimentos, tá? Ela tem uma enzima chamada amilase salivar, que ela ajuda a quebrar as moléculas de amido dos alimentos, tá? Então, a amilase salivar é uma enzima que quebra moléculas de amido. Mas o que é enzima e o que é amido? Enzima é uma substância que ela ajuda a acelerar reações químicas. Então, essas reações químicas, na presença de enzimas, elas acontecem com maior velocidade e maior eficiência. Tá? Então, a amilase salivar, ela vai acelerar a quebra do amido. E o amido é uma reserva de energia que alguns vegetais têm, mas ele precisa ser quebrado para ser utilizado como energia para as nossas células, porque serve de energia para o vegetal, não para nós.
para nós também serve, mas a gente precisa quebrá-los antes, tá? Então, quais os tipos de alimentos que tem muito amido? É principalmente batata, o aipim, o arroz tem bastante amido, tá? O milho também, ok? Outra função da saliva também é umidificar, ou seja, molhar o alimento dentro da boca. Por quê? Porque assim o alimento fica mais fácil de engolir. Se você pega um alimento e ele fica seco na sua boca, você tem dificuldade para engolir. Se você pegar aquelas bolachas de água e sal, creme cracker, e colocar duas, três na boca, a saliva não é suficiente para molhar aquela bolacha e você não consegue engolir duas, três de uma vez. Então a bolacha você come aos pouquinhos, tá? Então a saliva não dá conta e aí a deglutição, ou seja, o processo de engolir, fica muito difícil. Então a saliva serve para isso. Também, além de ajudar a quebrar o amido, serve também para molhar os alimentos, fazendo um bolo que vai ser engolido mais facilmente, certo? Por que é importante a boa mastigação? Vamos mostrar uma fotinha aqui, ó. Aqui a gente tem grãos de amendoim. 4 grãozinhos de amendoim ali. Na segunda foto você vê esses grãos de amendoim mastigados 2 vezes. Na terceira foto, eles foram mastigados 5 vezes. Na quarta foto, que já é ali embaixo, foram mastigados 10 vezes. Na penúltima foto, mastigados 20 vezes. E na última foto, esse amendoim já foi mastigado 30 vezes. Olha a diferença. Então, é mais fácil para a gente digerir um alimento como está ali na primeira e na segunda foto, ou como está ali na última foto. É óbvio que na última foto ele já está bem mais fácil de ser digerido. Isso aí acontece basicamente com qualquer alimento. Então, é importante você mastigar por causa disso, ok? Já ajuda no processo de digestão. Por isso, todo alimento deve ser bem mastigadinho. Epiglote. Vocês já ouviram falar de epiglote? Ela é um órgão que a gente tem aqui na garganta, tá? Então, primeiro a gente tem um alimento que é triturado pelos dentes, umedecido pela saliva. A gente chama esse alimento, já depois que umedecido, como está ali no amendoim, no slide anterior, de bolo alimentar, tá? Quando a gente engole, esse bolo alimentar ele desce pela continuação do tubo digestório chamado faringe aqui na garganta, tá? Essa faringe, ela se abre e o que desce pela faringe pode ir para dois lados. São dois caminhos diferentes. Um caminho leva os alimentos para o estômago, outro caminho leva ar para os pulmões. Então isso gera um certo perigo ali. Por quê? Porque o alimento pode acabar caindo no tubo errado, o tubo que leva o ar para os pulmões. Então, a epiglote é uma cartilagem que existe ali nessa abertura. A gente já estudou cartilagem na aula de tecidos. Então, nessa abertura existe uma cartilagem chamada epiglote. Quando a gente faz o movimento de engolir, que é um movimento muscular, com os músculos daqui, a epiglote ela se mexe e ela tampa a entrada da traqueia, que é o tubo que leva o ar para os pulmões. E aí, com certeza, os alimentos vão para onde? Então, eles vão para o outro tubo, que é o esôfago, que vai levar os alimentos para o estômago. Às vezes, se a epiglote falha e o alimento, seja sólido ou líquido, acaba caindo na traqueia, que é o tubo que vai levar o ar para os pulmões, o que acontece? A gente engasga. Então, o engasgo é quando o alimento vai para o tubo errado, vai para o tubo para os pulmões. Aí a gente engasga porque é uma forma de fazer esse alimento voltar, tentar sair de novo para ir para o tubo correto, tá? Então, a epiglote, quase todas as vezes, ela impede que o alimento vá para o caminho dos pulmões, tá? Então, aí a epiglote, o que ela faz? Ela evita que o alimento vá para os pulmões e faz com que ela vá para o esôfago. Aí a gente tem o esôfago, que ele é um tubo também, que é uma continuação, uma parte do tubo digestório, e as paredes dele são revestidas por músculos. Quando esses músculos se contraem, eles movimentam o bolo, eles vão empurrando o bolo alimentar na direção do estômago. Esses movimentos do esôfago a gente chama de movimentos peristálticos, tá?
E essas contrações do esôfago elas são tão fortes que a gente consegue beber água de cabeça para baixo. Porque se você bebe água de cabeça para baixo, a água não vai descer. Ela chega no esôfago, o esôfago contrai e joga essa água para cima, sempre em direção ao estômago. Mas é um aviso que eu deixo, não tente fazer isso em casa. Por quê? Porque essa água pode, na hora de você colocar na boca, ela pode acabar indo para o nariz, aí do nariz ela vai para o pulmão e pode te causar problemas, tá? Então, estou dizendo que o esôfago ele é capaz de empurrar a água para cima, mas não tente fazer isso, tá? Então, aqui a gente explicou a epiglotite, que manda o alimento para o lugar certo, que é o esôfago. E expliquei mais ou menos o que é o esôfago. Então, agora a gente vê uma foto ali que mostra exatamente o papel da epiglote, tá? A epiglote, ela está exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tentar uma coisa para mostrar para vocês. A epiglote, aqui, a epiglote, ela é exatamente essa cartilagenzinha meio amarelinha aqui, ó, tá? E ela vai tampar a entrada da traqueia, que está exatamente aqui. Aqui está a entrada da traqueia. E aí ela garante que o alimento vá para o lugar certo, que é o esôfago, que começa exatamente aqui, ó. Daqui o alimento vai para o esôfago, que é mais aqui, ó, vai descendo nesta direção, ok? Então é isso que faz a epiglote, garante que o alimento vá para o lugar certo, ok? Próximo, então. O nosso próximo slide aqui é sobre o estômago, que é a parte depois do esôfago, tá? Então, depois que o bolo alimentar chega no estômago, passa pelo esôfago, ele chega no estômago, que é onde a comida fica por bastante tempo, tá? E ali, quando chega no estômago, ela vai se misturar a um líquido que já está ali aguardando o alimento chegar. Esse líquido se chama suco gástrico, tá? É um líquido que fica dentro do estômago para fazer a digestão química, tá? Então, o suco gástrico ele é produzido no próprio estômago por umas estruturas, umas glândulas que estão na parede do estômago chamadas glândulas gástricas. E o suco gástrico ele é composto principalmente por ácido clorídrico e por pepsina. Vamos falar sobre eles agora. O ácido clorídrico, o próprio nome já diz, é um ácido e ele é um ácido composto por hidrogênio e cloro, tá? E ele é muito, muito, muito corrosivo, ou seja, ele tem essa capacidade de corroer alimentos. Quando ele corrói o alimento, ele quebra eles em partículas menores. Digestão química, ele não quebra como os dentes quebram, que é a digestão mecânica, não. O ácido clorídrico quebra da mesma forma que a amilase salivar quebra o amido. Então, é uma digestão química, vai fazer com que as partículas fiquem menores, ok? Já a pepsina, assim como a amilase salivar, ela também é uma enzima e ela ajuda na digestão especificamente das proteínas, ok? O nome pepsina você deve ter associado a um refrigerante chamado Pepsi, né? E tem tudo a ver, porque o que tem a ver a Pepsi com a digestão? O refrigerante, a Pepsi, principalmente, ela foi criada inicialmente como um líquido que ajuda na digestão. O refrigerante ele é ácido, então ele foi criado para ajudar a digestão, ou seja, como um líquido que as pessoas tomarem depois das refeições, que iria, teoricamente, auxiliar na digestão dos alimentos. Sim, ele auxilia. Então, claro, você não deve se encher de refrigerante por causa disso. Por quê? Porque ele tem muito açúcar, ele vai causar problemas, principalmente nos dentes e de obesidade, tá? De excesso de peso. Mas sim, ele auxilia na digestão, porque o refrigerante também ele é
ácido, certo? Então, o suco gástrico, que é formado principalmente por ácido clorídrico e pepsina, quando ele age, o bolo alimentar ele vira uma massa com uma consistência bem pastosa. Essa massa pastosa se chama quimo e ela fica por algumas horas parada ali no estômago e misturada com o suco gástrico e ali ele vai sendo digerido esse quimo, vai quebrando os nutrientes dele para poder entrar na célula. E quanto tempo esse quimo fica ali no estômago? Esse tempo varia de acordo com o tipo e quantidade do alimento que você digere. Então, tem alimentos que são mais fáceis de digerir e vai ficar menos tempo parado no estômago. Tem alimentos que a gente chama de alimentos mais pesados, que são mais difíceis de digerir, que vai ficar mais tempo parado no estômago. Além disso, tem a questão da quantidade. Quanto mais você comer de uma vez, mais tempo esse alimento vai ficar parado no seu estômago. Então, para facilitar a digestão, um bom hábito alimentar é você comer mais vezes ao dia numa quantidade menor. Então, ao invés de você só fazer 2, 3 refeições comendo muito, é bom você fazer mais refeições comendo menos, porque a sua digestão vai ser melhor. Esse quimo vai ficar menos tempo no estômago e vai ser melhor digerido, tá? E, além disso, também as paredes internas do estômago ela tem um revestimento, uma substância chamada muco. Para que serve o muco? Serve para o suco gástrico não corroer a própria parede do estômago, porque ele é altamente corrosivo, o suco gástrico. Tá? Se ele é altamente corrosivo, ele pode corroer a parede do estômago. O muco serve para evitar que o suco gástrico corroa a parede do estômago. Ainda assim, pode acontecer do aparelho ser corrido pelo suco gástrico. Durante muito tempo de má alimentação, tudo. Aí, quando isso acontece, dá uma dor no estômago muito grande. Isso é chamado de gastrite, ou, em casos mais graves, são úlceras. A gente chama de úlcera, ok? Então, vamos ver aqui uma coisa que mostra a digestão no estômago. Ó. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo um desenho, onde a gente tem na parte laranja ali o suco gástrico. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Vou pegar aqui e fazer a anotaçãozinha. Aqui, ó. Não, vou pegar esse. Isso. Aqui, essa parte laranja aqui, é o suco gástrico que fica no estômago, tá? E ali aquelas coisinhas menores ali dentro, aquilo é o bolo alimentar já transformado em quimo, tá? Então você tem o bolo alimentar que é levado com os movimentos peristálticos para o estômago. Os movimentos peristálticos são a ação mecânica e ali dentro do estômago o suco gástrico que tem muco, ácido clorídrico, enzima, faz ação química nesse bolo alimentar fazendo ele ser transformado no quimo, certo? Tranquilo até aqui, né? Não está difícil, né? É bastante informação, mas não é difícil, tá? Só que você precisa estar prestando atenção, porque bastante coisa para você aprender. Agora vamos falar um pouco sobre o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que é aquilo que eu falei lá no início, que são as glândulas anexas. Elas não fazem parte do tubo digestório, então os alimentos não passam por dentro deles, eles estão anexos, ou seja, estão ao lado do tubo alimentar, fazem parte do sistema digestório, não fazem parte do tubo digestório. Então os alimentos não passam por dentro do fígado, nem por dentro da vesícula biliar e nem por dentro do pâncreas, tá? Mas eles ajudam na digestão, secretando, quer dizer, produzindo substâncias que vão auxiliar ali no processo da digestão. O fígado produz a bile. A bile é um líquido, então, que é produzido ali no fígado, que faz a digestão de lipídios, que são as gorduras. A vesícula biliar, ela não produz nada, tá?
mas ela armazena a bile que é produzida pelo fígado e aí ela vai secretando essa bile no duodeno gradualmente, conforme for necessário, conforme tem alimentos ali com gorduras, com lipídios. Precisando esses lipídios serem processados, a vesícula biliar solta então a bile ali no duodeno, tá? E o pâncreas, ele produz uma coisa chamada suco pancreático. O suco pancreático faz o quê? Ele também ajuda na digestão de gorduras, mas também de proteínas e carboidratos. Além disso, o quimo ele é muito ácido, né? Porque ele é misturado com ácido clorídrico. Aí o suco pancreático ajuda a neutralizar essa acidez do quimo, evitando lesões ali no intestino delgado, porque o intestino delgado não tem tanto revestimento de muco. Então, se chega aquele quimo muito ácido ali, ele pode corroer as paredes do intestino delgado, tá? Então, o suco pancreático ajuda a evitar isso. Além disso, o pâncreas também serve para outras coisas. Ele secreta também hormônios chamados de insulina e glucagon, que são os hormônios que fazem o controle de açúcar do nosso corpo. Então, a diabetes, que é uma doença que ataca grande parte da população, é uma deficiência na produção de insulina, tá? Então, a diabetes é um problema ali do pâncreas que acaba atacando todo o nosso corpo, tá? Mas isso não importa aqui porque a gente não fala sobre hormônios aqui. A insulina e o glucagon, eles não fazem parte da digestão. Então, o importante aqui é o suco pancreático, que auxilia na digestão de gorduras, proteínas e carboidratos. Ok? Então, vamos ver um desenho aqui agora do fígado, vesícula biliar e pâncreas. A gente tem o fígado, que é o maior órgão da cavidade abdominal, aquela parte de cima ali. E ali a gente tem verdinha a vesícula biliar. Por que ela está verde ali, sendo que ela não é verde? Porque a bile é verde. A bile, que é o líquido produzido pelo fígado, que ajuda a, a digerir as gorduras, ele tem um aspecto esverdeado, tá? Então, por isso que a bile ela foi representada verdinha ali. E você tem o pâncreas, para você prestar atenção que esse desenho, o pâncreas parece que está dentro do estômago, mas não, na verdade, o pâncreas ele fica atrás do estômago. Está ali desse jeito porque é como se o estômago fosse transparente, porque de outra forma o pâncreas não iria aparecer no desenho, tá? Então ele parece que está dentro do estômago, mas não está. Na verdade, ele fica atrás do estômago, ok? Então vamos falar agora sobre o intestino delgado. No ser humano, o intestino delgado tem, em média, 6 metros de comprimento. Ai, mas fala, como que ele tem 6 metros de comprimento se a gente tem só 1 metro e pouco? Porque ele faz curvinhas, faz várias curvas dentro ali da nossa cavidade abdominal, então assim, ele pode chegar aí a 6 metros de comprimento ou até mais. 6 metros é a média, tá? A gente pode subdividir em 3 partes. A primeira é o duodeno, a segunda é o jejuno e a terceira é o íleo. O duodeno, a primeira parte, o início ali do intestino, ou seja, saiu do estômago, já é o duodeno. É ali que cai a bile e o suco pancreático. Então, a bile e o suco pancreático, eles não caem no estômago, eles caem depois do estômago, ali no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, ok? E também o duodeno mesmo, ele também faz a produção de um suco digestivo. A gente chama de suco intestinal, que também ajuda na digestão de proteínas e carboidratos, tá? E também, depois do duodeno, vem as outras partes do intestino delgado, que são o jejuno e o íleo. E é nessas partes que acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. Ou seja, o que significa absorção? Os nutrientes saem dali do intestino, na parte chamada de jejuno ou íleo, tá? Eles saem de dentro do jejuno ou de dentro do íleo e vão para o sangue. Isso é a absorção. Dali sim os nutrientes entram na corrente sanguínea
e a partir dali são distribuídos por todas as células do nosso corpo, ok? E por último, a gente tem o intestino grosso, ele tem cerca de 1,5 metro de comprimento, e nele acontece a reabsorção de água e sais minerais, porque até então já haviam sido absorvidos os nutrientes, mas ainda aquele bolo ali que a gente, nesse local, a gente já são praticamente fezes prontas, ainda tem muita água e muitos sais minerais que podem ser reutilizados ainda pela gente. Então, no intestino grosso, essa água e esses sais minerais também são absorvidos de volta para o sangue, tá? E aí, o que sobra depois da absorção dos nutrientes e dessa água, dos sais minerais, quer dizer, tudo que não foi utilizado nem absorvido, a gente chama de massa fecal. Massa fecal ou, popularmente, o cocô. Ele segue pela parte final ali do intestino grosso, que a gente chama de reto, e vai até o ânus, por onde a gente elimina essas fezes, tá? Então, o intestino grosso é a parte final. Vamos ver aqui no desenho, ó. Intestino delgado e intestino grosso. A parte do meio, em rosa mais claro ali, que dá várias voltinhas, é o intestino delgado. Já o intestino grosso, ele começa exatamente aqui, ó. O intestino grosso, deixa eu mostrar para vocês. O intestino grosso, ele se inicia nessa parte aqui. Então, por que que ele não dá tantas voltas? Ele não, por que que ele, enquanto o intestino delgado tem cerca de 6 metros de comprimento, o intestino grosso tem só 1,5 metro? Por que ele não dá tantas voltas assim? O intestino grosso, então, ele começa, essa massa chega no intestino grosso, só faz esse caminho, ó, sobe aqui, depois vai ali, e depois desce aqui, é a única volta que ele dá. E aqui, ó, no final aqui, já é essa parte aqui maior, ó. Esta parte é o reto e aqui no finzinho é o ânus. Então, o intestino grosso, ele tem um comprimento menor, porque ele não dá tantas voltas assim, mas ele só circunda o intestino delgado, ok? Limpando aqui, então, fechando isso aqui. Com isso, então, a gente termina a nossa aula da semana sobre digestão. Eu sugiro que vocês leiam também a apostila, se necessário. Vejam esse vídeo mais de uma vez para ajudar vocês, porque essa matéria é muito importante. A parte que eu considero como mais importante no ensino fundamental, na parte de ciências, é quando a gente fala do corpo humano. Então, vocês estão aqui no 6º ano, estão vendo a digestão, e a gente não vai voltar a falar sobre digestão até o 9º ano. Vocês só vão voltar a ver isso no ensino médio. Então, é importante que você aprenda isso bem aprendido, tá? Então, veja o vídeo quantas vezes for necessário, traga as dúvidas para a nossa videoconferência, tá? E façam as atividades. Aqui eu estou pedindo para vocês as atividades das páginas 43 e 44, tá? Quem conseguir entregar na plataforma Positivo On, entrega as fotos com a atividade, e quem faz impressa vai fazer o seguinte: a questão 1 eu quero só a resposta, a questão 2 vocês fazem a frase completinha ali, preenchendo as lacunas, e a questão 3 vocês fazem um desenho como aquele do LDI, não precisa ser idêntico, tá? Mas um desenho pelo menos semelhante, onde a gente consiga identificar as estruturas e preenchendo os itens todos, conforme pedido ali no LDI, e entrega na escola. E na questão 4 também, só a questão A e B, só a resposta. Entrega lá na escola para a gente, que eu busco lá depois para fazer a correção. Ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Obrigado. Aproveitem e eu espero vocês na videoconferência com as dúvidas depois, tá? Obrigado, beijo, tchau, tchau, até a próxima.